Salve, salve galera, beleza? Os vídeos estão de volta aqui ao canal Duas Saídas. Não se preocupe, o podcast segue da mesma maneira, mas para as análises das séries de playoffs do Novo Basquete Brasil, optamos por retornar com este formato de vídeos. Até porque, com uma oitavas de final completa pela primeira vez na história, teríamos que analisar com detalhes 8 séries nos playoffs, no podcast, melhor dizendo, e falar também dos outros assuntos, basquete feminino, LBF, WNBA, atletas fora do país, também seleção brasileira, CBB, agora ia ficar muita coisa com mais 8 séries de playoff do NBB, ia ficar um podcast muito longo, por isso dividimos aqui para vocês um vídeo por série, para a gente falar ali cerca de 10, 15 minutos sobre cada confronto do NBB, seja nas oitavas que estão acontecendo, que vão acontecer agora, melhor dizendo, seja posteriormente nas quartas, nas semis e, é claro, na grande final. E no vídeo de hoje, o confronto é paulistano contra Corinthians, é o 7º contra o 10º. E apesar de serem equipes que ficaram nestas posições na primeira fase do NBB, eu considero este como o duelo, como a série mais imprevisível, mais difícil da gente tentar adivinhar um resultado com certa segurança, mais até do que o confronto entre oitavo e nono, que é Fortaleza e São José, que vai vir aqui ser assunto em outro vídeo, tá? Por que eu digo isso? Bom, primeiro, um confronto que já tem história nessa temporada, tá? Paulistano e Corinthians fizeram a final do Campeonato Paulista, foi uma final em jogo único, um Final Four disputado em Rio Claro, com vitória do paulistano nos últimos segundos, numa bola ali do Anderson Barbosa, que deu o título do Campeonato Paulista para o Clube Atlético Paulistano. Além disso, na primeira fase foram 2 confrontos com vitória dos visitantes. O paulistano ganhou no ginásio Vladimir Marques, casa do Corinthians, e o Timão venceu no Antônio Prado Júnior, a casa do Tigre, a casa do Cap. Bom, mas vamos lá, né? Começar a falar um pouquinho primeiro do paulistano. O paulistano terminou, mais uma vez, em 7º lugar e é mais um ano, mais um trabalho muito interessante do Demetrios Serracil. Demetrios tá ali atrás, nesse quadro aqui, inclusive, quando ele ganhou o título do NBB pelo Bauru. O Demetrios, curiosamente, nesta temporada do paulistano, com uma equipe que foge um pouco às características dos outros elencos que ele treinou. Demetrios, nos últimos 5, 6 anos, 5, 6 temporadas, se notabilizou por ter plantéis, por ter elencos, até pela característica dos jogadores que ele tinha em mãos, de ser um time mais lento, um time que reduz o ritmo da partida, que reduz o pace, tentava controlar desacelerando, até para fazer um contraponto aos principais times das temporadas anteriores, que preconizavam um estilo, principalmente antes do domínio do Franca, né, quando o domínio ainda era de Paulistano e Flamengo, de Gustavinho, que era aquele estilo de intensidade, de velocidade o tempo inteiro, posses rápidas, e os times do Demetrios eram quase que o oposto disso, tentavam ser o antídoto disso. Nessa temporada, não. Demetrios tem um elenco muito jovem nas mãos e um elenco muito atlético, muito explosivo, muito rápido. Não necessariamente em termos de posse, mas em termos de energia, de intensidade, seja no ataque, seja na defesa, de muita movimentação, ou na defesa de estar sempre incomodando, sempre tocando na bola e fazendo um inferno na vida dos adversários. Tanto que foi a melhor defesa da primeira fase do NBB. Foram apenas 70 pontos sofridos em média por jogo pelo paulistano. Foi o melhor número, mesmo estando em 7º lugar. As partidas do paulistano, via de regra, têm um placar mais baixo, e esta sim é uma característica que o Demetrios se orgulha até, ele sempre coloca isso nas suas entrevistas. Raramente a gente vai ver um jogo do paulistano terminando 102-95, por exemplo. É muito improvável, é muito raro disso acontecer. E talvez a principal peça que simbolize todas essas características do paulistano, não necessariamente a melhor do time, mas a que melhor representa, a que mais representa todo este cenário, é o Brunão. Brunão, jogador ainda extremamente jovem, foi MVP da última LDB, inclusive, que foi vencida pelo paulistano, né? Então não apenas o Campeonato Paulista, o paulistano também ganhou a LDB com vários dos atletas que hoje fazem parte do elenco adulto. Brunão é um deles, foi MVP, tem 2,2 metros, geralmente joga como pivô, ali como 4, eventualmente como 5, mas também faz a 3. E aí, quando você tem um cara extremamente atlético, reboteiro nato, muito bom defensor e que agride muito a cesta no ataque, de 2,2 metros na ala, isso explica um pouco todo esse poderio defensivo, essa questão
física, esta vantagem física que o paulistano vira e mexe e impõe aos seus adversários, tá? O Brunão é um cara que prefere o jogo interno, ele inclusive teve a maior marca de rebotes em um único jogo nessa temporada, nos primeiros 36 jogos. Ainda não desenvolveu um bom chute do perímetro. Também, se o tivesse feito, era papo de estar no pré-olímpico daqui a alguns meses, tá? O Brunão é um jogador neste nível, com estas expectativas e capacidades físicas. Mas não apenas, existem ainda outros nomes jovens muito interessantes. Gui Abreu, um cara extremamente inteligente, versátil, técnico. Anderson Barbosa, o cara da bola do título no Paulista. Atauri, Vinícius, que teve um crescimento muito interessante ao longo do NBB. Todo mundo ali na faixa dos 20 anos, tá? 20, 21 anos, então você tem um núcleo jovem muito interessante. E mesmo os mais velhos não são super veteranos, tá? Começando pelos pivôs, por exemplo, Lucas Doria e Vitão têm 26 anos cada e contribuem muito com essa energia que o paulistano tenta imprimir em quadra. O Lucas Doria com um jogo mais físico, mais interno, e o Vitão atacando um pouco mais longe da cesta, inclusive com um bom aproveitamento do perímetro. Foi desfalque do paulistano nas últimas rodadas da primeira fase e volta para os playoffs. Além dele, destaco Santi Ferreira, armador argentino que chegou para ser o cara da organização, o cara cerebral desse time, e não começou bem a temporada não, viu? Era um pouco discreto, não auxiliava tanto quanto se esperava, mas cresceu muito de produção ao longo da primeira fase. E aí, hoje, já é inclusive o jogador com a maior média de pontos do paulistano em todo o NBB, além de ter um chute do perímetro fortíssimo, quase na casa dos 40% de aproveitamento. Além disso, é claro, um armador argentino clássico, faz um trabalho de pick and roll muito interessante, privilegiando este jogo interno de pivôs e Brunão, considerando também o jovem como um pivô. E claro, também ele consegue armar para o seu próprio chute, que é uma característica que a gente não vê tanto assim em armadores argentinos, ou com tanta frequência durante os jogos, ele tem. Por fim, a grande peça e o único atleta acima dos 30 anos nessa equipe é o Kevin Crescenzi. Super experiente, já passou por vários grandes clubes desse campeonato, desse NBB, Flamengo, Bauru, também jogou já por Liga Sorocabana, Paulistano, entre outros também, Unifacisa, e aquele 3D muito competente no que faz, é muito bom na defesa, tem uma leitura de jogo muito interessante, um ataque também que não se deve desconsiderar, muito embora sendo o 3D, ele tem um aproveitamento baixo de 3, né, 34%, mas quando as bolas caem, ele vira uma máquina no ataque. E no primeiro turno, inclusive, ele foi o cestinho dos dois jogos. Então o jogo dele encaixou contra o Corinthians nas oportunidades que teve até agora. Dito tudo isso, o paulistano tem uma grande dificuldade, principalmente nos últimos meses, de fechar jogos. Mas Lucas, o paulistano foi campeão com uma cesta no último lance do jogo. Como que não fecha bem jogo? Pois é. Não é sempre que o time vai cair no último período, mas aconteceu mais vezes do que o esperado, pelo menos no segundo turno. O paulistano, até a virada, ali até perto do Super 8, era uma equipe que brigava por G4, mas caiu, perdeu, deixou algumas vitórias pelo caminho nessas últimas semanas, nesses últimos meses, que custaram algumas posições ao paulistano. Ainda assim, chega forte, chega com moral e chega também para ganhar experiência para boa parte dessa molecada em mais um bom trabalho de Demetrios Ferraciu, assistente da seleção brasileira masculina que vai disputar o pré-olímpico. A gente falou muito disso nas redes sociais nos últimos dias, a partir de julho na Letônia. Pelo lado do Corinthians, o Corinthians é um time, não só nessa temporada, é um time que por vezes decepciona pela expectativa que a gente cria. Monta bons elencos, traz bons jogadores, mas nunca consegue de fato brigar lá em cima. O ápice desse time foi a final da Liga Sul-Americana, que perdeu em casa de uma maneira incrível em 2019, salvo engano. 2018 ou 2019, não me recordo a temporada exatamente agora. E depois, uma boa campanha pelas mãos de Demetrios Ferraciu, foi o técnico que conseguiu fazer a melhor campanha do Corinthians no NBB, acho que foi quinto ou sexto lugar, se não me engano. Fora isso, o Corinthians para essa temporada tem um elenco muito bom, muito equilibrado, que teoricamente daria muitas possibilidades ao Silvio Santander, mas que não engrenou, salvo um momento no segundo turno, eu já vou falar sobre isso. É um time, é verdade, que sofreu com muitas lesões ao longo do ano. Tá? Então, você perdeu o Ritzschreiber muito tempo, o Cauê Borges outro tempo, o Elijah Clark, que foi um reforço que chegou ao longo do ano, não vai atuar contra o paulistano, só numa possível quartas de final.
Então é um Corinthians que rateou muito ao longo do ano. E até a virada de turno, até o começo do segundo turno, na verdade, estava ali em 12º, 11º, em posições bem abaixo do que se esperava para um elenco que tem Elinho, Cauê Borges, Isaac, Oweni, Hetzheimer, Léo Demétrio, Lucas Cauê, é um elenco muito qualificado, mas que não conseguiu de fato engrenar. Também teve problemas de relacionamento, atritos entre elenco e comissão técnica, tá? Principalmente ali no meião do ano, isso sim aconteceu. Então não é uma situação fácil, é um caldeirão, um turbilhão ali em Tatuapé, né, no ginásio Vladimir Marques, onde fica a sede do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ainda assim, é um time que cresceu de produção na segunda metade do segundo turno. Conseguiu uma sequência de 6 vitórias ali que ajudaram um pouco o time a elevar a classificação, que permitiu ao Corinthians até sonhar com o mando de quadra nas oitavas de final. Não aconteceu porque o rendimento tornou a cair, mas nestas 6 vitórias consecutivas, o Corinthians conseguiu produzir um basquete envolvente, um basquete que ganhava jogos duros, jogos firmes, inclusive contra o próprio Paulistano. A vitória contra o CAP foi nessa sequência, mas bateu, por exemplo, também o São Paulo num clássico duríssimo, entre outros jogos também. Mas é um Corinthians irregular, tá? É um Corinthians que a gente não consegue prever muito bem qual time vai entrar em quadra. Claro, existe um Corinthians também com e sem Elinho nessa temporada. Elinho que está fazendo talvez o seu melhor ano no NBB, bateu o recorde histórico de assistências, ou melhor dizendo, empatou o recorde histórico de assistências de 21 assistências num jogo só, número que pertencia apenas ao Fúvio, lá na temporada 2012-2013, Elinho empatou nesse ano, então você tem nele a sua principal arma, principalmente porque, como eu disse, Elijah Clark, americano, muito ofensivo, muito instigante, que parte sempre para um contra um, que dava uma dinâmica diferente para esse jogo do Corinthians, está lesionado. Mas apesar de tudo isso, ele também concentrava muito o volume nas suas mãos. Então, provavelmente teremos uma participação maior de Cauê Borges, teremos uma participação maior de Daniel Oweni, entre outros nomes também que devem ter um volume aí mais considerável diante da ausência do Elijah Clark, considerando, é claro, também que o paulistano tenta limitar o número de posses do adversário, como a gente já disse, reduzindo a um embate fortíssimo na defesa. Mas esse é um ponto muito interessante, inclusive, é um matchup muito interessante, porque o Corinthians tem peças para brigar com isso. O Corinthians, com o Léo Demétrio, com o Daniel Oweni e com o Isaac, tem jogadores muito altos que podem, e atléticos, que podem fazer ali uma briga muito interessante na posição 3, na posição 4, subindo também a estatura do Corinthians para bater de frente com essa versatilidade, com esse atleticismo do paulistano. É muito possível, por exemplo, um quinteto com Elinho, Cauê Borges, Oweni, Léo Demétrio e Lucas Cauê, né, para dar mais agilidade, mais versatilidade, mais explosão, escondendo, por exemplo, deficiências defensivas até que podem ter Elinho e principalmente o Rafael Hetzheimer, que deve ser constantemente atacado pelo paulistano. Do outro lado da quadra, para quebrar essa defesa do CAP, o Corinthians deve espaçar muito a quadra. E tem jogadores para isso. Hetzheimer do perímetro, não preciso nem mencionar. Lucas Cauê tá chutando também. Você tem Léo Demétrio, uma máquina de fazer bola de 3. Você tem Isaac, nem se fala, Cauê Borges, outro Elinho, também não se pode desconsiderar. Então são todos jogadores que devem espaçar muito a defesa do paulistano, abrindo espaços ali dentro do garrafão, seja na média distância, que o Corinthians tem jogadores para chutar dessas zonas do garrafão, seja também mais próximo à cesta. E aí a gente pode destacar tanto o trabalho mais físico dos pivôs, como também a explosão de Daniel Oweni de fora para dentro, cortando. Ele é um cara que faz muito isso, além do Clark, né, que mais uma vez é a ausência para essa série de playoffs. Dito tudo isso, é um confronto muito imprevisível e uma queda nas oitavas de final é muito prejudicial para ambos os clubes. Imagino que pela expectativa pré-temporada e também pelo investimento que tem sido feito e pela ausência de resultados nos últimos anos, seria pior para o Corinthians cair numa oitavas de final do que para o paulistano, que tem todo o contexto de ser um time jovem, com menos pressão e já ter ganho um título nessa temporada também. Ainda assim, não é bom para ninguém. Dito tudo isso, é muito difícil prever um resultado. Eu vou de 2-1 paulistano pela constância apresentada ao longo do ano, porque é um pouco difícil a gente imaginar, pelo retrospecto, que o Corinthians vai conseguir ter uma sequência
tão boa quanto teve naquelas 6 vitórias, muito embora tenha sim grandes jogadores para isso. Beleza, galera? Comenta aqui embaixo o que você achou, qual a sua expectativa para essa série. Se inscreva também no Duas Saídas para não perder a análise de nenhum confronto destes playoffs do NBB, nenhum podcast, nenhum outro tipo de conteúdo que possa pintar na nossa cabeça nas próximas semanas, nos próximos meses. Logo tem LDB, hein? Então fica de olho aqui também. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Falou!